Olha aqui mais uma vez para falar de saúde, alimentação, energia. Vamos falar hoje direto ao ponto sobre digestão, desbiose intestinal. Por que as pessoas ultimamente têm tido muita desbiose, ou seja, ou diarreia ou constipação? É difícil encontrar uma pessoa que tem um equilíbrio constante, porque as pessoas se alimentam muito mal. Nós esquecemos de consumir fibras. As fibras são fundamentais para o equilíbrio da nossa flora intestinal, a conhecida microbiota intestinal. Aquelas bactérias da nossa flora intestinal é que fazem a digestão perfeita a partir do nosso estômago e no trato gastrointestinal, e termina lá no intestino grosso. Então, como acontece? Vamos dizer, eu sou Valdir Leal, terapeuta quântico. Compartilhe essa informação para que ela chegue ao máximo número de pessoas que realmente precisem dessa informação. Tem muita gente com diarreia e constipação que eu sei que tem. Então vamos ensinar as pessoas a se alimentar com fibra. Quanto mais fibra e mais água, melhor para que nós tenhamos um fluxo intestinal perfeito, ideal. Bom, nós precisamos, como todos nós sabemos, de proteínas, gorduras, carboidratos e dos micronutrientes também, que são eles, os elementos minerais, as vitaminas e as fibras. Ninguém fala nas fibras, ninguém quer saber das fibras, elas são fundamentais. O corpo precisa de minerais, mas ele não sabe pegar da natureza os minerais. Ele tem que buscar nos alimentos naturais que nós ingerimos. Vamos dar um exemplo. A laranja. A laranja tem macronutrientes, tem proteínas, tem gorduras, parece que não, mas tem. Ela tem 1 grama de proteína a cada 100 gramas. E tem 100 miligramas, ou seja, 1/10 de 1 grama a cada 100 gramas também. Além de ter sais minerais, vitaminas e o mais importante, fibras. Que quando você come uma laranja, é comer, não é passar liquidificador não. Quando você come, você está também trazendo a frutose daquela fruta, da laranja. A frutose, ela quando chega em nosso organismo, se ela vier pura, sem fibra, ela provoca um pico glicêmico. Isso, se fizermos com frequência, constância, poderá nos acarretar um diabetes do tipo 2 a posteriori. Temos que ingerir a fibra junto com a frutose, ou seja, o açúcar da fruta. As fibras retardam o metabolismo da glicose e o pico de insulina. As fibras alimentares são substâncias derivadas de vegetais que servem de alimentação das nossas bactérias. As bactérias boas são chamadas salutogênicas, as que provocam a fermentação de ácidos graxos benéficos, como o ácido butírico, que eu não vou entrar nessa questão de ácido butírico aqui. E vale ressaltar que as bactérias habitam nosso organismo num número 10 vezes superior ao número de nossas células. Então nós vivemos para alimentar nossas bactérias. Para que elas façam o serviço direito, para que elas mantenham a eficiência na sua labuta, nós temos que alimentá-las bem direitinho. E as bactérias boas precisam de fibras boas, para que possam transformar essas fibras, fermentar essas fibras em ácido graxo de cadeia curta. Cadeia curta é o ácido graxo que faz bem ao nosso organismo. A curta é o seguinte, ela é uma cadeia carbônica que tem de 4 a 8 elementos de carbono. Cadeia média tem de 8 a 12, que é o caso do óleo de coco, mas vamos falar das fibras. Que o coco ralado também é uma fibra. É uma fibra boa. Então, elas provocam com a fermentação os ácidos graxos de cadeia curta, que são benéficos para o nosso fluxo sanguíneo, nossa imunidade e por aí afora. As fibras, quando nós ingerimos, elas são invulneráveis à digestão. Elas são resistentes à digestão no estômago. Por quê? O pH do estômago é muito ácido. E as fibras não se incomodam com a acidez do estômago. Porque elas vão passar para o ambiente do intestino, que é alcalino. Onde tem um pH mais alto que a casa delas, onde elas se dão bem. É ali que elas vão servir de alimento para as bactérias boas, para que possam produzir naquela usina as coisas boas para o nosso metabolismo. Ou seja, a fibra é uma parte do alimento que não é absorvida, não é digerida no estômago, nem é absorvida no intestino delgado. Passa direto no intestino grosso. Tá bom? Eu fiz um desenho aqui para retratar mais ou menos essa realidade. Olha só, aqui está aquele molequinho que eu faço sempre, a cabeça do cabra aqui, ó. Estômago. Essa coisa aqui é o estômago, tá? Então a fibra, quando desce, a gente come, ela passa no estômago, o estômago é um pH
muito ácido, em torno de 1,8, 2, a escala de pH embaixo. Tá? Então as fibras passam direto. Vão para o intestino aqui delgado. Delgado é esse troço que eu fiz aqui no meio. Tá bom? Esse intestino delgado, que tem de absorver de sais minerais, ele absorve aqui. Mas as fibras passam por ele também. As fibras só vão se pronunciar no final, no intestino grosso, que é essa parte externa. Aqui é a última, até sair no colo retal. Então as fibras fazem um serviço aqui no intestino grosso, a fermentação com as bactérias que promovem os ácidos graxos de cadeia curta e vão melhorar o nosso fluxo sanguíneo, nossa imunidade, repetindo. Então as fibras, veja bem, tem diferença entre elas? Tem. As fibras podem ser solúveis e insolúveis. O que é solúvel? Ela está dizendo, elas dissolvem no meio líquido. Ela tende a se dissolver. As insolúveis, elas passam direto, elas são mais resistentes. Então as solúveis são aquelas fibras que chegam no intestino grosso e vão ser fermentadas pelas bactérias, porque vão servir de alimento bom para aquelas bactérias, que vão nos dar em troca o ácido butírico ou outros ácidos bons de cadeia curta. Então as fibras que precisam fermentar, chega aqui, elas vão atrasar um pouco o trânsito no intestino, porque elas vão ter tempo de fermentar, vão demorar. E as outras fibras insolúveis, elas vêm mais ou menos inteiras, e elas querem um trânsito livre. Elas criam aqui, em torno de sua envoltória, um gel. Esse gel facilita a passagem do fluxo do bolo fecal até o final do intestino grosso. Ela está ali, ela aproveita a peristalse, o movimento peristáltico do intestino, para ir embora. Ela provoca isso porque ela é maleável. A insolúvel faz isso. Ao passo que a solúvel vai estar lá ficando para fermentar, para causar os ácidos bons e absorver mais água. Quanto mais tempo ela passa ali fermentando, absorve mais a água que vem do nosso intestino delgado. Porque a última absorção de água é naquela parcela do intestino grosso, com as fibras solúveis. Mas onde é que tem fibra para a gente comer? As frutas são excelentes fontes de fibras. Elas são solúveis e insolúveis. Por exemplo, a maçã tem o dobro de fibras insolúveis em relação à fibra solúvel. A laranja tem também muitas fibras insolúveis. O abacate é importantíssimo. O abacate é uma das frutas que ele tem muita fibra insolúvel e muita fibra solúvel também. O abacate é uma fruta completa. Depois eu vou fazer um vídeo sobre o abacate. Então a banana, veja só. Nós temos, eu conheço 11 tipos de banana. Eu plantei aqui no sítio 11 tipos no mesmo tempo de banana. Nem eu mesmo sabia que tem tanta banana assim. Certa vez eu fui a um profissional de saúde, levava meu filho que estava com problema de intestino, isso faz 20 anos mais ou menos. Então ele analisou o problema do meu filho e eu perguntei, doutor fulano de tal, qual é a alimentação que eu devo passar para o meu filho de preferência? Banana faz bem? Eu perguntei. Faz bem. Aí, qual o tipo de banana? Eu perguntei. Ele disse, qualquer banana, tudo a mesma coisa. E não é. Umas bananas têm mais fibras que outras. Umas têm mais elementos minerais que outras. Então as bananas, de um modo geral, têm fibras solúveis e insolúveis. Para isso, elas são a mesma coisa. De um modo geral, mas tem diferença de sais minerais entre elas. Algumas frutas como maçã, a maçã sem casca, a jabuticaba, caju, goiaba, essas frutas costumam prender o intestino. As pessoas que já têm constipação, evitem de comer essas frutas. Constipação é a tal de prisão de ventre. Bom, enquanto as fibras solúveis, elas fazem a fermentação, a insolúvel não se dissolve na água, deixada intacta quando o alimento se move através do trato gastrointestinal. Intacta, ela vai facilitando o trânsito, a peristalse do bolo fecal até a saída. Já falei que as insolúveis aceleram o trânsito intestinal e atuam como um laxante natural, porque ela solta naturalmente. Ela tem, como eu falei, tem aquele gel. É o laxante natural. Não adianta a gente correr para a farmácia e comprar um laxante para fazer desentupir o intestino grosso. Vamos comer fibras na medida certa, que nós não vamos nos arrepender. Qual é a melhor fibra para a constipação mesmo, pessoal que tem intestino preso? As fibras insolúveis. Prisão de ventre. Fibras insolúveis. Essas que passam direto. Ela passa no intestino, sai com maior facilidade e rapidamente. Então está claro que a gente deve consumir quando estiver com constipação. A diarreia faz o contrário. Pega as fibras solúveis e abusa delas, porque elas vão demorar mais no intestino grosso para absorver mais água. A diarreia
é como se fosse uma desidratação. Então o intestino grosso, com muitas fibras solúveis, aquelas que absorvem água, então ela vai atrasar um pouco o fluxo do bolo fecal e vai hidratar-se mais. Ela vai tirar mais água do bolo fecal para o nosso organismo, que o intestino grosso é a última etapa de absorção de água no nosso metabolismo. Pô, pessoal, eu acho que eu tinha de falar de fibras. O básico é isso aí, solúveis e insolúveis, as fontes. E quem quiser mais fontes de fibras solúveis e insolúveis, pergunta ao seu Google lá que ele tem milhares de opções. E cada um escolhe a que melhor se adaptar ao seu gosto. Ok? Obrigado pela atenção. Não esqueça de compartilhar esse vídeo se acharem que a informação é necessária. Curta, compartilhe e comente se possível. Ok? Obrigado, forte abraço.